Certa vez, o filósofo Diógenes estava em uma discussão com um soldado a respeito da existência dos deuses, em especial de Poseidon, o deus dos mares. O soldado, que estava tentando provar o poder divino, relatou histórias de marinheiros que durante tempestades clamaram pela misericórdia de Poseidon e voltaram para casa com vida. Para o soldado, esses relatos eram a prova cabal de que Deus havia ouvido suas preces e o salvado. Mas Diógenes, sempre muito cético, rebateu de forma simples e direta. E os barcos que afundaram? Seus marinheiros também rezaram, mas suas preces não foram ouvidas. Esse relato exemplifica um dos maiores desafios que o método científico busca resolver: a tendência que nós seres humanos temos de acreditar naquilo que funciona e de ignorar aquilo que falha. É muito fácil dar crédito a Poseidon quando o barco sobreviveu à tempestade, mas os incontáveis barcos que nunca voltaram. O método científico, através da observação sistemática e do controle das variáveis, tenta eliminar essa parcialidade, garantindo que todas as evidências sejam levadas em conta antes de tirar uma conclusão, e não apenas as histórias de sucesso. Assim como Diógenes questionou a narrativa limitada do soldado, o método científico surge como uma ferramenta para evitar conclusões precipitadas baseadas apenas em evidências parciais. Desenvolvido ao longo dos séculos, esse método estrutura a forma como a ciência moderna testa e valida teorias, garantindo que todos os fatores, tanto sucesso quanto fracasso, sejam considerados antes de declarar algo como verdade. O método científico tem sua base em procedimentos rigorosos de observação, experimentação e análise de dados, mas, acima de tudo, em algo fundamental: a repetibilidade dos resultados. Se algo funciona, deve funcionar repetidas vezes, independentemente do contexto ou das expectativas. Isso garante que as descobertas sejam sólidas, seguras e, principalmente, imparciais. No entanto, há um problema: o tempo. O método científico é preciso, mas pode ser demorado. E quando o tempo é um fator decisivo, como no caso de uma doença fatal, a espera pela validação científica pode parecer impossível. Em Clube de Compras Dallas, vemos exatamente esse dilema. De um lado, o médico protagonista, defensor ferrenho do método científico, acredita que não há outro caminho para validar a eficácia dos remédios contra o HIV. E ele está certo. Seguir o processo garante que os tratamentos sejam seguros para a população em geral. Mas, ao seguir o método rigidamente, ele também está condenando aqueles que não podem esperar pelos resultados. Do outro lado, temos o protagonista, Ron Woodruff, que, diagnosticado com AIDS, se vê sem opções. Ele não pode esperar pelos testes clínicos e aprovações que podem levar anos. Motivado então por sua própria sobrevivência, Ron decide buscar alternativas, mesmo que não tenha a validação científica tradicional. Aqui, o filme nos apresenta uma crítica velada ao método científico. Em situações de vida ou morte, até que ponto a ciência pode exigir paciência? Pensando assim, o protagonista cria seu próprio sistema de validação baseado na experiência prática e em resultados empíricos que podem ser resumidos em uma só frase: as pessoas com HIV vivem mais tempo tomando os remédios que ele contrabandeia. Isso levanta uma questão essencial: a experiência pessoal pode substituir a validação científica? Esse dilema também esteve presente durante a pandemia da Covid-19. Quando surgiram debates sobre tratamentos alternativos como cloroquina e ivermectina, muitos defensores alegaram que, mesmo sem a validação científica rigorosa, as pessoas deveriam ter o direito de usá-los se acreditassem que poderia ajudar. O argumento era semelhante ao de Ron: se estou à beira da morte, quem pode me dizer o que posso ou não tentar? Mas aqui voltamos ao problema da história de Diógenes. Durante a pandemia, muitos apontaram exemplos anedóticos de pessoas que tomaram esses medicamentos e se recuperaram. Mas, novamente, e aqueles que fizeram o tratamento e não sobreviveram? Eles também usaram esses remédios, mas suas histórias não serviram como prova de sua ineficácia, da mesma forma que os barcos afundados no corrente de Diógenes. Além dessa questão, no caso do filme, Ron era quem garantia a efetividade de seu tratamento a partir dos dados de seus assinantes. Mas e no caso da Covid-19, quem estava validando as teses de cloroquina e ivermectina? O presidente? Certamente não. A ciência, por sua natureza, exige mais do que apenas exemplos isolados de sucesso. Ela precisa de estudos robustos, revisados por pares e com resultados replicáveis. Porém, no calor de uma pandemia, onde vidas estão em risco a cada minuto, a exigência de tempo para realizar esses estudos parece cruel para quem precisa de uma solução imediata. Além da discussão sobre o método científico e a pressa para salvar vidas, o Clube de Compras Dallas também nos apresenta uma balança de interesse que vai além do dilema entre rapidez e segurança. Por parte do protagonista, há um interesse claro: manter sua vida. O médico, por sua vez, acredita estar agindo da melhor forma a seguir o protocolo científico. No entanto, o filme sugere que há mais em jogo. O medicamento aprovado pela FDA e defendido pelo médico está também ligado a interesses econômicos poderosos. Isso levanta uma outra questão importante: até que ponto o sistema de saúde está realmente focado em salvar vidas? Em muitos casos, decisões sobre quais tratamentos serão aprovados e distribuídos não são apenas científicas, mas também financeiras. No filme, o protagonista desconfia das intenções por trás da aprovação dos medicamentos, acreditando que o interesse econômico de grandes empresas farmacêuticas pode estar influenciando a decisão dos reguladores. E essa desconfiança não é infundada.
A indústria farmacêutica, com bilhões em jogo, tem um papel fundamental na aprovação e na promoção desses medicamentos. E muitas vezes essas decisões podem não apenas refletir os melhores interesses dos pacientes. Agora, eu gostaria de te convidar a se colocar no lugar dessas pessoas, tanto na década de 80 em Dallas, quanto em 2020, durante a pandemia da Covid. Imagine-se nessa situação, sua vida está em risco, o tempo está contra você, e há várias vozes falando o que você deve fazer. Você confiaria no método científico, mesmo sabendo que pode não haver tempo para esperar os resultados? Você colocaria sua fé em um presidente ou um líder político, com interesse que pode não ser puramente em salvar vidas, mas em ganhar votos ou influenciar a opinião pública? E quanto a uma organização governamental como a FDA, que deveria proteger os interesses da população, mas que pode também estar influenciado por interesses econômicos de grandes empresas farmacêuticas? Ou talvez você confiaria em um médico próximo, aquele amigo da família, que tem uma visão pessoal sobre o tratamento. Mas e se um outro médico igualmente qualificado apresentasse uma perspectiva completamente diferente? Como que você, que não tem formação médica nenhuma, poderia discernir quem está certo? E se por fim, você decidir tomar o controle em suas próprias mãos, buscar informações, estudar por conta própria, será que teria conhecimento suficiente para tomar decisões que realmente salvassem sua vida? Essa é a grande questão que tanto o filme quanto a pandemia nos deixam. Em quem confiar quando está em jogo sua própria vida? Os médicos são treinados e têm embasamento para oferecer as melhores recomendações, mas e quando surgem diferentes opiniões técnicas? Como alguém sem o mesmo nível de conhecimento pode saber em qual argumento confiar? Afinal, não é tão simples escolher em quem acreditar quando o que está em risco é o bem mais precioso que você tem, a sua vida.